tem uma coisa que eu gosto muito além de jogos, é com certeza filmes. Eu sou uma pessoa viciada em filmes desde que eu era muito pequeno mesmo. Posso até ser considerado um cinéfilo bem chato e nerd. Muito nerd. As poucas pessoas que estavam desde o início desse canal sabem que antes de eu ter esse conteúdo mais bem trabalhado, onde eu falo das coisas que eu gosto, eu fazia análise de filmes e séries. Filmes e séries com conteúdo bem duvidoso? Sim, filmes e séries com conteúdo bem duvidoso, mas fazer o quê? Eu dei uma parada nesse tipo de conteúdo porque eu queria fazer algo muito mais bem trabalhado e algo que realmente me desse orgulho. Também tem o fato de eu achar esses vídeos uma bela de uma bosta, tirando esse da Velma, que eu até postei no canal secundário, inclusive se inscreve lá, porque vai ter conteúdo lá quando der. E outra razão por que eu parei com esse tipo de conteúdo é muito por causa que eu não sabia o que falar mais. Nenhum filme parecia tão interessante assim para trazer no canal. Ou eu que era muito chato mesmo, sério, eu sou bem chato em trazer conteúdo aqui pro canal, por isso que eu demoro para postar vídeo, porque eu descarto muito o roteiro. Bom, como dá pra ver, isso mudou recentemente quando eu decidi ver um filme tão estranho, tão peculiar, que eu precisava fazer um vídeo sobre. Um filme tão estranho, tão peculiar, que grudou na minha cabeça num nível que eu realmente precisava soltar isso em algum lugar. E esse filme é nada mais, nada menos que Mad God é um filme de terror em stop motion dirigido por Phil Tippett, um artista de efeitos visuais bem renomado na indústria. Quando eu digo renomado, é renomado mesmo. O currículo do cara tem filmes como Star Wars, Robocop e vários outros clássicos dos anos 80. Não tem como falar de Mad God sem falar da história de produção dele, porque é uma das principais coisas que mais chama a atenção quando for falar desse filme. Já que o Phil estava tentando produzir esse filme desde os anos 90. Assim que ele terminou os efeitos especiais de Robocop 2, ele começou a escrever o roteiro de Mad God. E a produção do filme ia muito bem, ele conseguiu até gravar algumas cenas do filme naquela época. Só que um grande problema surgiu quando o Phil foi chamado para trabalhar em outro projeto bem conhecido por aí. E esse projeto é nada mais nada menos que Jurassic Park, um dos filmes mais revolucionários da indústria. E uma das principais coisas que esse filme trouxe como revolução foi o seu CGI. E esse foi o grande problema, já que o Phil já estava prevendo o que ia acontecer com a indústria dali para frente. O CGI, além de deixar bonito, ele é muito mais rápido de produzir. E já ele ultrapassaria os efeitos práticos, que é a especialidade do Phil. Principalmente ele deixaria para trás o stop motion, que era muito usado na época para fazer efeitos práticos. E com isso em mente, o Phil já ia prever que ninguém se interessaria mais por stop motion e que tudo seria só CGI de agora adiante. O que fez o filme engavetar o projeto Mad God por muito tempo. Bom, 20 anos se passaram e finalmente o Phil teve coragem, com a ajuda de alguns amigos, de produzir o filme novamente. Com a ajuda dos amigos e mais alguns voluntários, finalmente Mad God estreava no cinema, 30 anos depois do início da sua produção. E também no serviço de streaming Shudder, que é focado em filmes de terror. Logo quando lançado, ele foi muito bem recebido e conseguiu dobrar o seu orçamento de 150 mil dólares. E hoje eu tô aqui para apresentar para vocês Mad God, o filme mais estranho e perfeito que eu já vi. O filme se inicia com a imagem de uma torre, que segundo algumas interpretações do filme, aquela é a Torre de Babel. Um mito bíblico que serve para explicar a origem dos nossos idiomas que temos no nosso mundo. Na história, os humanos tentaram alcançar Deus, construindo uma torre que chegasse até o céu. Mas Deus não ficou contente com isso e decidiu confundir a língua de todos que estavam trabalhando na torre, assim fazendo que cada um que estivesse lá falasse um idioma diferente. Isso causou um caos gigante na população, o que fez a torre ser destruída. Mas como dá pra ver aí, no universo de Mad God isso não aconteceu. Eles conseguiram finalizar a torre. E isso com certeza não deixou Deus feliz.
Depois dessa cena, um trecho bíblico aparece na tela, tirado de Levítico 26:27. O trecho basicamente diz o que Deus vai fazer com aqueles que o desobedecerem. O texto então queima e assim começamos o filme de verdade. Nós vemos uma cena de um lugar todo industrializado, só que ao mesmo tempo todo acabado. Bom, alguma dessas coisas que eu nem sei descrever o que, acaba vendo alguma coisa caindo ali perto e ordena para que atirem. Eles conseguem razoavelmente danificar aquela coisa, mas isso não impede daquela coisa continuar descendo. Quanto mais aquela coisa desce, podemos ver como é que tá esse mundo, que realmente não está em boas condições. Tá tudo tão acabado, tudo tá tão escuro e morto, cheio de sucata e ossos à volta. Além de outras coisas que são tão bizarras quanto. Sério, não dá nem pra descrever o que tá acontecendo. E depois de muito tempo descendo, aquela coisa finalmente aterrissa no chão. E de lá sai meio que nosso protagonista, segurando uma mala, que vai ser bem importante, então guarda ela aí. Como o nosso protagonista é mudo e não falam nada do nome dele durante o filme, eu vou apelidar ele de O Viajante durante o vídeo. O viajante então começa a andar sobre aquelas terras. De início a gente não sabe os objetivos dele nem o que ele tá fazendo ali. Então o que nos resta é ver o que vai acontecer. O viajante então tira da sua roupa uma espécie de mapa daquele local e começa a andar de novo por aí. Ele avista de longe uma casa com várias cenas que eu não posso mostrar aqui, quando do nada ele é interrompido por um sino e isso aqui acontece. Essa coisa acaba pegando um dos seres que estava ali perto e você já sabe o que acontece. O viajante então aproveita a distração do bicho e começa a descer mais por aquelas terras. E eu tenho que fazer uma pausa para elogiar muito o visual desse filme. Tudo aqui é tão bonito, mas sujo e misterioso que te dá uma sensação estranha. É aquele sentimento de tá, que porra tá acontecendo aqui? E isso te deixa preso no filme, você quer ver mais o que tá acontecendo. Enfim, nosso protagonista andando por ali acaba achando um laboratório cheio de seres estranhos que ele não dá muita atenção de início. Afinal, a única coisa que importa para ele é concluir o seu objetivo. Explorando mais aquele mundo, nosso viajante acaba se deparando com coisas cada vez mais bizarras. Mas à medida que ele avança mais, uma parte do mapa acaba se desfazendo, até ele chegar num lugar que parece uma fábrica. Esse lugar é cheio desses seres que trabalham igual escravos e são mortos toda hora. Essas cenas a seguir são tão surreais que não dá nem para descrever, é algo que você precisa ver para sentir. No final, a última parte do mapa se desfaz por completo. Então o viajante acaba abrindo um alçapão no chão e continua sua jornada. Chegando agora num lugar que parece uma floresta, só que cheia de metal e musgo. Só que o viajante não tá sozinho ali. O viajante acaba andando mais um pouco e acaba se deparando com uma sala cheia de malas. Então ele pega a mala que ele estava segurando e decide abrir, que revela que todo esse tempo ele estava carregando uma bomba. Ele liga a bomba, mas como eu disse, ele não estava sozinho ali. O filme acaba cortando e agora vemos o viajante preso numa maca. Parece que aquela coisa não estava trabalhando sozinho o tempo todo, alguém mais está por trás disso. Um ser misterioso aparece das sombras e aplica uma espécie de sonífero no viajante. E assim começa o show.
Depois disso, o filme acaba cortando e vemos o estado que o viajante ficou. Ele foi completamente desmembrado pela figura e parece não conseguir se mexer mais. Então alguns médicos acabam entrando na sala do viajante. E não bastava eles terem desmembrado ele inteiro, agora estão dissecando ele vivo. E as cenas a seguir são bem gore mesmo. Eles começam a arrancar os órgãos do viajante, e dos órgãos do viajante saem moedas de ouro e outras coisas feitas de ouro. E no final os médicos acham o que eles queriam. Criatura viva que estava dentro do viajante. E o mais bizarro dessa criatura, além da sua aparência, é que ela se comporta como se fosse um recém-nascido mesmo. Ela chora e faz barulhos como se fosse de um bebê mesmo. A criatura é levada para um lugar que não sabemos por enquanto. Já o viajante, ele tem mais algumas utilidades para o médico. O médico liga o corpo do viajante a uma espécie de aparelho e essa cena aparece. Esse homem então sai dali e começa a se arrumar. Ele então pega o que parece ser um mapa, que é bem diferente do que a gente viu antes. Além desse mapa ser feito de pele, pelo que parece, ele também é desenhado de uma forma diferente. Então o homem começa a levar o mapa para uma espécie de nova embarcação, como aquela que a gente viu do viajante. E como dá para ver pela volta, vemos vários outros viajantes. O que faz pensar que aquele que a gente viu não foi o único que foi mandado para essa expedição. Ou seja, isso é basicamente um ciclo que não parece ter fim. Então o homem entrega o mapa para o novo viajante e o lança lá para baixo. No viajante consegue chegar ao seu destino, que é bem diferente do anterior. Agora o lugar que ele tá parece mais uma cidade abandonada, que até me lembrou a cidade do mangá Blame, por exemplo. Talvez eu esteja só confundindo, mas eu achei interessante de comentar. Outra coisa que vale se perceber é que o homem talvez tenha mudado de estratégia. Talvez ele tenha percebido que não vale a pena ir para aquele lugar. O novo viajante então começa a explorar aquele mundo. O novo viajante acaba percebendo que algo tá observando ele de longe, só que isso não faz muita diferença para ele. Ele então acha uma moto e começa a ir para o seu novo objetivo. Com ele explorando esse mundo, a gente pode ver que ele não é tão diferente do que a gente está acostumado. Aqui também vemos bichos completamente estranhos e agora vermelhos, e aqueles trabalhadores de antes. Por mais que diferente, dá para ver que a gente tá no mesmo lugar. Enfim, a moto do novo viajante acaba quebrando, o que obriga ele a ir atrás de outro veículo. Ele acaba achando um sem muitas dificuldades e continua o percurso. Ele vai andando ainda mais por esse mundo e indo por lugares ainda mais perturbadores que antes, até ele conseguir chegar onde queria, um poço que não parece ter fundo. Mas antes que a gente possa ver alguma coisa, a transmissão simplesmente acaba, sem muitas explicações do que era aquela cena. Talvez era o passado, talvez era o futuro, ninguém sabe direito. Continuando a plot de antes, agora vemos a enfermeira com aquela criatura. A enfermeira abre aquele portão gigante e lá dentro tinha alguém te esperando, um ser com um chapéu longo
e usando a máscara que os médicos usavam na peste bubônica. Eu vou chamar esse ser de O Alquimista para ficar mais fácil. A enfermeira entrega a criatura para o alquimista, que pega a criatura e vai embora. O alquimista então leva a criatura pelo que parece o seu laboratório, cheio de experiências e criaturas ainda mais estranhas. O filme corta do nada e acabamos vendo essa criaturinha aqui, que eu vou chamar de criado durante o filme. As cenas do filme a seguir são basicamente o criado cuidando dessas criaturinhas aqui. Eu não diria criando, tá mais pra torturando, mas fazer o que? Eu não vou cobrir muito essas cenas porque não tem muito o que se falar. Então, finalmente, o alquimista chega. Então o criado já começa a fazer os preparativos para uma espécie de ritual. Ele pega e entrega um livro bem grande pro alquimista. O alquimista então abre o livro e assim começa os preparativos. Ele pega a criatura de antes e a esmaga, extraindo dali um certo líquido, que logo em seguida é fervido e transformado no metal. Do metal acaba sendo batido e transformado num pó. O criado então leva o pó para o alquimista, que pede para o criado abrir uma janela que estava ali, e assim o mundo é reconstruído de novo. E assim que finaliza Mad God.